Nesta semana, chegamos à lição de número 9 e o tema é o sinal da aliança. Você lembra o verso principal, o verso para memorizar? Êxodo capítulo 31, verso 16. Acompanhe comigo a leitura, diz assim: os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua de geração em geração. Nós vamos entender um pouquinho e procurar saber a origem do sábado, a importância deste dia tão especial e a relação que o sábado tem com a aliança eterna de Deus. Muitos têm procurado encontrar a origem do sábado fora das Escrituras. Mas quando nós vamos em Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3, eu quero ler esse texto para você, diz o seguinte: e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Porque pela primeira vez a Bíblia, pela primeira vez Deus está fazendo uma menção sobre o sábado. Evidentemente que aqui o texto bíblico, o autor não está trazendo a palavra sábado, mas ele está fazendo uma referência ao sétimo dia. Mas nós cremos que o autor bíblico, por trás da expressão sétimo dia, ele está se referindo também ao sábado, como o dia do Senhor. É interessante porque na origem do sábado, quando voltamos na história, nós vamos perceber aqui 3 pontos importantíssimos deixados por Deus a todos nós. O primeiro, a Bíblia diz que Deus descansou neste dia. Tem muita gente que pergunta e pensa assim, mas será que Deus estava cansado? Claro que não. Deus apenas está parando as suas atividades, cessando a obra da criação, algo tão maravilhoso. E Deus está parando agora. Por quê? Aí a Bíblia continua dizendo, além de descansar, Deus abençoou esse dia, torna o sábado como dia de bênção. Então, quando nós guardamos o sábado, estamos recebendo uma bênção especial de Deus, mas a Bíblia ainda continua dizendo assim, lá na origem, propósito do sábado como um dia santo, um dia que foi separado, ele é diferente dos demais dias. E neste primeiro sábado da história de Deus com a humanidade, Deus para, Deus descansa, Deus abençoa e Deus se relaciona com o ser humano. E não é diferente hoje. Quando nós paramos, quando nós deixamos as nossas atividades e guardamos o sábado como Deus propôs lá na criação, nós desfrutamos da presença dele, nos relacionamos com ele e olha que coisa maravilhosa, recebemos bênçãos especiais de Deus concedidos a mim e a você nesse dia tão especial. Que coisa maravilhosa! Há uma história na Bíblia que nós encontramos em Êxodo capítulo 16, e é uma parte da história muito significativa para a compreensão do tema desta semana. Mas quando estudamos a história do milagre do maná, Deus oferecendo o cuidado, a sua proteção, nós aprendemos muito mais do que a providência de Deus para suprir necessidades humanas. Aqui há muitas lições sobre o sábado. Primeiro porque o maná ele era enviado aos israelitas, aos hebreus, todos os dias pela manhã, para que eles pudessem colher e se alimentar durante o dia. Mas na sexta-feira, o maná era enviado em dobro, você já sabe disso, né? Porque no sábado, o maná não caía. Então eles colhiam na sexta, se alimentavam de uma parte deste maná, mas também o alimento já estava reservado para o dia seguinte, que era o sábado do Senhor. E é claro que no sábado Deus preservava este alimento. Então nós encontramos aqui estas lições. Deus está relembrando o povo de Israel a importância do sábado. As tábuas da lei não haviam sido dadas ainda a eles, mas Deus está relembrando aquele povo que era cativo, que foi liberto, a importância do sábado como um dia abençoado, como um dia de descanso e também como um dia santificado pelo Senhor. Que lição maravilhosa! Analise comigo agora a palavra sinal. Nós encontramos 78 vezes no Antigo Testamento e eu quero destacá-la aqui
em 3 episódios que tem a ver com a aliança de Deus com o seu povo. Primeiro, lá no contexto de Noé, o arco-íris como sinal desta aliança. O segundo exemplo bíblico está ligado à circuncisão, na aliança que Deus faz com Abraão. E no terceiro caso, nós encontramos aqui no Sinai agora, aonde Deus está colocando nas tábuas da lei, está renovando, está reforçando ao povo de Israel a guarda do sábado. É interessante nós notarmos porque o sábado como um sinal funciona como uma marca, como uma identificação, como uma condição externa, exterior, cuja intenção é transmitir uma mensagem especial. Já parou para pensar nisso? Então, quando nós guardamos o sábado, nós estamos refletindo um relacionamento íntimo com Deus. Quando nós guardamos o sábado, nós estamos, de certa forma, transmitindo uma mensagem especial para os dias que nós vivemos e, é claro, mostrando para o mundo que há uma aliança entre Deus e mim e eu aceito viver dentro desta aliança em obediência à sua palavra. Mas o texto que nós lemos no começo do nosso comentário, eu volto a ele novamente, Êxodo 31, 16 e 17, quero ler de novo, porque vale a pena a gente lembrar aqui, diz: os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança. Então sábado tem que ser uma celebração da aliança de Deus conosco, perpétua, de geração em geração, entre mim e os filhos de Israel, é sinal para sempre. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia descansou e tomou alento. Além de nós compreendermos o sábado como uma marca, como um sinal da aliança com Deus, nós também podemos compreender o sábado aqui como um sinal de santificação, né? É claro que o sábado revela quem Deus ele é. Vai revelar que ele é Senhor do sábado, vai mostrar a sua identidade como Criador, a esfera da sua autoridade, aquilo que ele governa, ou seja, Deus governa os céus e a terra, ele governa todo o universo. Mas também encontramos nas Escrituras o sábado como um sinal de santificação. Em Êxodo 31, verso 13, nós lemos o seguinte: certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. E nós somos levados a entender que se eu estou vivendo na aliança com Deus, eu guardo o sábado, e o sábado tem muito a ver com relacionamento com Deus, nós vamos entender que quando nós nos relacionamos com Ele todos os dias, mas de uma forma especial também no sábado, como um dia de bênção, nesse dia de relacionamento íntimo, mais intenso e profundo com o Senhor, Deus tem todo o prazer e alegria de nos santificar, de nos fortalecer e de nos moldar segundo a sua imagem e a sua semelhança. Que bênção é esta mensagem do sábado. Deus tem nos convidado a nós experimentarmos e a nós nos lembrarmos deste dia tão especial. O nosso guia termina trazendo com esse texto, Êxodo capítulo 20, verso 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque assim Deus também, Ele vai santificar a sua vida, a minha vida. Mas acima de tudo, nós vamos compreender que no sábado nós vamos conhecer o Deus da salvação, o Deus da graça e o Deus da misericórdia. Que Deus abençoe você.